Próxima questão, então, vamos falar sobre PowerPoint. Um usuário preparou uma apresentação por meio do Microsoft PowerPoint 2016 em sua configuração padrão com 5 slides, sem animações e sem transições configuradas. Os slides 2 e 5 estão ocultos. O usuário está editando o slide 2. Nesse momento, ele inicia a apresentação por meio do atalho Shift F5. Em seguida, pressiona Enter e depois seta à esquerda. O slide em exibição após ações descritas é... Bom, vamos entender bem essa questão aqui. Eu tenho um slide aqui, 1, 2, 3, o slide 4, o slide 5. Beleza, primeira coisa, se eu quero colocar isso em modo apresentação, eu faço o quê? Eu aperto, eu dou atalho F5. Então, quando eu clico F5, eu venho aqui para o primeiro slide. Mas, nós temos um detalhe aqui. Primeiro que não foi F5. Foi Shift mais F5. O que é Shift mais F5? Bom, Shift mais F5 significa que ele vai para o slide na apresentação e no modo normal, no modo de exibição, para ser mais exato, eu estiver editando. Por exemplo, se eu estou editando o slide 3, ou aperto F5, vai para o modo apresentação com o slide 1 na tela. Começa lá do início. Se eu estou editando o slide 3 e aperto F5, vai para o modo apresentação, terceiro slide na tela, ou seja, sempre aquele slide que eu estou editando. F5 vai para o primeiro, modo apresentação do primeiro slide. Shift F5 vai para o slide que eu estou editando. Só que nós temos mais uma questãozinha aqui. Os slides 2 e 5 estão ocultos. O que significa um slide oculto? Um slide oculto significa que, quando eu estou no modo comum, o modo de edição, eu consigo ver ele. Ele fica naquele quadrado, naquela barrinha à esquerda. Eu vou mostrar isso no PowerPoint daqui a pouco. Ele fica ali um pouco mais claro, uma sinalização de que ele está oculto. Eu consigo editá-lo, como fala aqui. Mas um slide oculto não aparece, via de regra, no modo exibição. Tá? Então, se eu tenho lá um slide, essa apresentação desse jeito, o slide 1, 2, 3, 4, 5, com 2 e 5 ocultos, e eu clico F5, começa da onde? Começa do primeiro. Quando eu dou Enter, que passa para o próximo, pula para o terceiro, dou Enter, pula para o 4, dou Enter, acaba a apresentação, porque 5, assim como 2, está oculto. Só que, na questão, ele estava o seguinte. Ele estava no modo de edição, editando o slide 2 que está oculto. Isso pode? Pode. O slide 2 aparece no modo edição, não vai aparecer na exibição. Modo apresentação. Só que estando, que é o que a questão pede, estando no slide 2 oculto, ele tecla Shift F5 e faz com que a apresentação inicie naquele slide que você está mexendo. E que nessa questão está oculto. E alguns ficaram assim, vai para o primeiro, que é o anterior, ou vai para o terceiro, que é o sucessor, o posterior. Cara, se você dá Shift F5 num slide que está oculto, a apresentação abre o slide oculto. Tranquilo? Quando eu teclo Enter, eu passo o próximo slide, que é slide 3. Quando eu teclo a seta para a esquerda, que é uma seta que dá um sinal de voltar, eu volto para o slide que eu estava antes. É o slide 2. Resposta correta, alternativa B. Se você está editando um slide oculto e dá um Shift F5, ele aparece, mesmo estando oculto. Se você desse F5, ele não apareceria. Tranquilo? Resposta correta, então, B. Vamos dar uma olhada nisso no PowerPoint com o próprio slide que eu fiz aqui para essa aula.
que também tem 5 questões, então 5 slides. Bom, então você está observando aí na sua tela o PowerPoint no modo edição. Está selecionado o slide 1, na verdade, né? Está no primeiro slide. Você pode ver que tanto o slide 2 quanto o 5 estão ocultos. Por que estão ocultos? Que você consegue perceber, é um pouco pequenininho aí na sua tela, mas você vai perceber que ele está um pouco mais claro que os outros e tanto o número 2 quanto o número 5 estão cortados. No modo de edição, eu posso clicar aqui no 2 como eu fiz agora e ele aparece para mim e eu posso editá-lo. Não tem problema nenhum. Tranquilo? Veja só, se eu clico F5 que eu vou fazer agora, eu vou colocar essa apresentação, esse slide de modo apresentação e vai começar lá do primeiro slide. Aí o primeiro slide, primeira questão dessa prova foi uma questão sobre o Windows 10. Tranquilo? Vou sair apertando ESC. Clico novamente no slide 2. Então, você viu lá, estava no slide 2, cliquei F5 e ele não apareceu por quê? Porque estava oculto. Mas ao clicar Shift F5, igual eu falei anteriormente, ele vai apresentar aquele slide que você está clicando. Mas esse está oculto, não tem problema. Vou clicar Shift F5, o slide 2, que é o slide do Word, vai aparecer. Tá, o slide 2. Tranquilo? Vou dar um Enter e vai passar para o slide 3. Coloco a seta para a esquerda que é uma volta. Voltei lá para o slide 2. Do ESC, está aí o slide 2 que está programado para não aparecer. Mas se eu clicar nele e dar um Alt F5, Shift F5, ele vai aparecer. Tranquilo?